Quem é grato porque Deus te trouxe até aqui, pela fidelidade de Deus, tudo que Ele fez, amém? Por nós tem feito. Como é bom a gente estar aqui projetando mais um ano. E fala para a pessoa do seu lado, vai ser um ano de bênçãos. Vai ser um ano de bênçãos, né, irmã Divina? Pastora Paula. Todos nós que estamos aqui, vai ser um ano de bênçãos. E eu quero compartilhar com você um pouco, Deus tem falado comigo esses dias. A história de Jonas, capítulo 1. Jonas, capítulo 1, versículo 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Irmãos, que começo forte, que começo importante para a gente guiar a nossa vida. Porque quando a gente pensa em Jonas, às vezes a gente pode pensar, à primeira vista, que homem teimoso, né? Não temos uma imagem boa de Jonas, e a gente pensa, eu sou diferente. Mas quando a gente vê a história de Jonas, a gente vê Jonas era um profeta. Jonas era uma pessoa que servia a Deus. Jonas era uma pessoa que temia a Deus. Jonas era uma pessoa que buscava a Deus, muitas vezes como eu e você, ou talvez até mais. Jonas era um homem de Deus, mas chegou um momento em que Deus deu uma ordem para Jonas que era muito difícil para ele, e ele não entendeu. E chegou um momento em que Jonas pensou assim: não, aqui Deus errou, esse eu não vou fazer, esse eu não posso. Como Deus pede isso para mim, isso não está certo. E aí a gente vê que não era algo que aparentemente era algo assim fácil de entender, né? Deus não pediu para Jonas não matar. Tudo isso a gente imagina assim como aquele jovem rico falou para Jesus: não, tudo isso eu já faço. Deus não falou para Jonas não roubar. Não era, Deus falou para Jonas ir em uma cidade extremamente má e pregar. E Jonas, que já conhecia Deus, é interessante a gente ver que Jonas já conhecia Deus. Era alguém que tinha um relacionamento com Deus, primeiro para ouvir a voz de Deus, e segundo para saber até o que Deus não falou. Porque a Bíblia aqui a gente vê, Jonas falou para Jonas: vai até a grande cidade de Nínive e clama contra ela. Deus falou para Jonas: vai até Nínive e fala que eles serão destruídos. Foi isso que Deus falou para Jonas. Mas porque Jonas era uma pessoa que tinha um relacionamento com Deus, ele já conhecia, ele já sabia: opa, mas eu conheço a Deus, eu sei que eles não vão ser destruídos, porque eu sei que quando eu falar isso, eles vão se arrepender, e eu conheço Deus, Deus vai ter misericórdia, Deus vai salvá-los. Então era alguém que tinha um relacionamento com Deus, e ele falou: isso não é justo, essa cidade que já nos maltratou. E aí a gente vê historiadores falando, né, que os métodos de crueldade de Nínive eram conhecidos, terríveis, não vale a pena nem falar, mas assim, de tortura, de maldade, muitas vezes contra o próprio povo de Israel, contra o próprio povo de Jonas, o povo de Deus. E ele falou: Deus errou, não é justo, eu não posso fazer isso. E tem momentos que Deus, na sua misericórdia, no seu caminho que é muito mais alto que o nosso, pede coisas que para nós é muito difícil, e que à nossa vista parece injusto. E a gente precisa aprender com Jonas, porque esse Jonas era um grande homem de Deus, e ele esteve sujeito
a tomar a decisão errada, será que nós também não estamos? Será que não está aqui também para que a gente possa se atentar a isso? E aí a Bíblia diz que quando Jonas estava ali, desobedecendo a Deus, se desgastando, se esforçando, porque não tem como a gente não se desgastar quando a gente desobedece a Deus. Ele teve que se dispor, ele teve que comprar passagem, ele teve que ir para outro lugar, e a gente vê que ele não estava só deixando de fazer algo que era difícil para ele, mas ele estava se afastando da presença de Deus. O final aqui do versículo 3 diz: para longe da presença do Senhor. Deus é amor. Deus, tudo que é bom habita no Senhor. E todas as vezes que a gente deixa de fazer algo que Deus nos manda, nós estamos indo para longe de Deus. Mas, versículo 4 diz assim: mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Aleluia. Bispa, mas foi uma tempestade. Bispa, mas eles tiveram medo. Essa tempestade salvou Jonas da morte. O inimigo vem senão para roubar, matar e destruir. Se você tem vivido uma tempestade na sua vida, tenha certeza que Deus não traz nada para a morte, mas Ele traz apenas para a vida. Que nós possamos ter os nossos olhos abertos, que a gente possa conhecer o amor de Deus em todo o tempo. E a gente vê aqui que Jonas tanto era alguém que servia a Deus, não era aquela pessoa que você pode falar no início: ai, que tolo, que egoísta. Que quando os marinheiros ficaram com medo e falaram assim, acordaram Jonas primeiro, né? Que a Bíblia fala que ele estava em um sono profundo. E assim somos nós, quando começamos a ir para longe de Deus, achando que estamos fazendo justiça, a gente não percebe o que está acontecendo. É um sono profundo. A gente pode até achar que está no caminho certo, mas se não está na palavra de Deus, não é o caminho certo. E a gente fica adormecido, e a gente não consegue ver a realidade. Mas aqueles marinheiros acordaram Jonas, e aí eles falaram: e agora? Perdão, clama ao seu Deus. E aí a Bíblia diz que Jonas, o que ele falou? Quem lembra? Me lancem ao mar, porque é por minha causa que isso está acontecendo. Será que alguém egoísta falaria isso? Jonas não era uma pessoa má, mas a justiça dos homens não é a justiça de Deus. A gente não pode olhar pelo padrão dos homens: não, eu já estou melhor do que isso, do que fulano, do que ciclano, então eu já estou bem. Não, quem é o nosso padrão? É Deus. Não, mas eu já estou fazendo melhor do que fizeram comigo, já está bom. Não, mas eu já estou fazendo melhor do que eu vi ali, já está bom. Não. Sede santos como eu sou santo. Fala comigo: meu padrão é o Senhor Jesus. Eu vou buscar ser igual ao Senhor Jesus. Ah, mas não vou conseguir. Irmão, se buscando de todo o coração a gente já falha, imagina se a gente chutar o balde. Não precisa pensar: não vou. Ah, não tem problema eu falhar só nisso aqui não, eu deixar de obedecer só isso aqui não, porque ninguém é perfeito. E aí a Bíblia diz que então Jonas, a gente vê como era um homem temente a Deus, ele falou: me lança ao mar para que vocês sejam salvos. E ele foi lançado ao mar, e ele orou. Nunca é tarde demais para Deus mudar a sua situação. Nunca é tarde demais para Deus transformar em honra aquilo que você acha que poderia ser perdição. E Jonas estava ali no mar, e aí depois que aqueles marinheiros resistiram, mas lançaram ele ao mar porque não teve outra alternativa, olha só o que aconteceu. Versículo 16, primeiro versículo 15, e levantaram, depois que eles não queriam, tentaram outras maneiras, jogaram toda a carga fora do navio, não adiantou, finalmente resistentes lançaram Jonas. Versículo 15, levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Versículo 16, temeram, pois, esses homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram
votos. Deus é bom. Até aquilo que Jonas errou, quando ele se voltou novamente para Deus, Deus transformou para a sua glória. E aqueles marinheiros que não conheciam a Deus através da vida de Jonas, porque Jonas estava ali, foram alcançados, tiveram sua vida transformada, porque não tem como você começar a servir a Deus, você mudar os seus caminhos e não ter uma transformação de vida. E Deus faz isso através de mim e de você. A gente não pode desanimar olhando para erros do passado e pensando em agora. E agora já é tarde demais. E agora não adianta eu mudar de caminho, eu vou continuar aqui mesmo, porque senão vai ser pior. Deus usa, Deus usa. Porque muitas vezes a gente erra até inconsciente, né? Como a gente falou aqui. A gente vai obedecendo o que a gente conhece, mas a gente vai conhecendo à medida que a gente cresce em maturidade. E muitas vezes o inimigo quer nos desanimar e falando: tá vendo? Se lá atrás você soubesse o que você sabe hoje, você tivesse andado diferente, agora estaria diferente. Mas irmão, irmã, Deus nos conhece, Deus conhece o nosso crescimento, e Deus tem tudo nas mãos. E a gente está aqui hoje lendo sobre Jonas, vendo tudo o que aconteceu e que Deus usou a vida e a história dele para fazer. E aí a gente continua vendo que Jonas, versículo 1 do capítulo 2, porque aí um grande peixe engoliu a Jonas. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor e disse: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Quem aí já passou por um momento de angústia? Na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Quem aqui consegue se enxergar um pouco nisso que ele está falando em alguma situação da sua vida? Quem já sentiu afogado com ondas, com tanta angústia? E Jonas estava vivendo isso espiritualmente, emocionalmente, literalmente. E ele continua dizendo: então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Imagina a angústia, Jonas afogando, algas se enrolando. E às vezes a gente se sente tão enrolado, tão angustiado, tão sufocado. E ele continua dizendo: desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Não tinha saída natural. Contudo, fizeste subir de onde? Da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Versículo 9. Mas com voz de agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que votei e pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e esse vomitou Jonas na terra. Não existe impossível para Deus. Não existe nada que esteja morto. Não existe nada, nenhuma área da sua vida que você fale assim: morreu, acabou, não dá mais. Porque Deus levanta da sepultura. Na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Você não precisa saber como. Você não precisa nem sentir que vai dar certo. Você só precisa obedecer. Porque é assim que a gente demonstra a nossa fé, obedecendo a Deus. Continue fiel, Deus vai fazer. E olha o capítulo
3, versículo 1, isso resume tanto o caráter de Deus e tanto como Deus faz na nossa vida em tantas situações. Veio a palavra do Senhor, o quê? Segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Deus vem segunda vez, Deus dá a segunda chance. Perdão, e aquilo que você passou não foi tempo perdido. Deus transforma para o bem. Jonas estava sentindo mesmo, depois de tudo isso, de pregar? Perdão, gente, ainda bem que a gente está em casa. Ai, eu não estou sozinha. Jonas estava sentindo de pregar? Jonas estava sentindo de salvar Nínive? Não. Porque lá no final do livro de Jonas, a gente vê que ele ficou o quê? Bravo, né? Quem lembra? Porque ele pregou, a cidade de Nínive se arrependeu, ele ficou bravo, falou: Deus, eu sabia que o Senhor ia fazer isso, eles não mereciam isso. Você não precisa sentir, você não precisa nem concordar para o poder de Deus operar maravilhosamente em você. A gente só precisa obedecer. Jonas, sem sentir, de mau gosto, obedeceu, pregou para Nínive, e aquela cidade tão má, sabe o que fez? A cidade inteira se arrependeu, a cidade inteira se converteu. Deus fez algo maravilhoso, simplesmente através da obediência. Não espere sentir, não espere estar de boa vontade, só obedeça. Deus faz, porque o poder está na palavra dele, e a palavra dele não falha. Declare na situação da sua vida: vai mudar, bispo, mas eu não estou sentindo. Declare, é a palavra de Deus que opere. Faça a campanha: bispo, mas eu sinto que eu vou estar sendo hipócrita. Faça, obedeça, é a palavra de Deus que opera. E Jonas foi tremendamente usado. E além de tudo isso, Jonas, depois de tudo isso, ainda estava sentindo injustiçado. Interessante. A gente vê que Deus salvou Jonas, mesmo que o sentimento dele não tivesse mudado. A confiança e a obediência são o que vai nos levar à vitória. Mesmo que as emoções demorem um pouco para acompanhar, mesmo que depois de tudo, é interessante, a gente pensa: mas eu vou receber a bênção de Deus quando eu tiver vencido isso, quando eu tiver vencido esse sentimento. Não, obedece, confie. E é interessante que quando a gente pesquisa, a Bíblia não fala claramente a autoria do livro de Jonas, mas muitos acreditam que quem escreveu o livro foi o próprio Jonas. O próprio Jonas. Quem acha que Jonas se arrependeu para deixar registrado tão fielmente, tão honestamente o que aconteceu com ele? Jonas foi transformado, porque Deus nos trata como filhos. Deus não vem falando: né, seu egoísta, mas você ainda não aprendeu a lição, toma para você aprender. Não, a tempestade foi para livrar Jonas da morte, foi para atrair Jonas a Deus. E a gente vê que Deus, de maneira tão amorosa, falou com Jonas ali, né, no capítulo 4, versículo 8, diz assim: depois que tudo aconteceu, né, e Jonas ficou chateado porque Deus salvou Nínive, e aí Deus mandou de forma amorosa uma planta ali para fazer sombra à cabeça de Jonas naquele sol. Depois veio ali uma praga e comeu a planta, e Jonas ficou irritado com o sol batendo na cabeça dele. E aí versículo 8 diz assim: em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia.
pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Ele estava extremamente amargurado, mas ainda assim Deus cuidou de Jonas, ainda assim Deus salvou Jonas, ainda assim Deus cumpriu o propósito dele através de Jonas, porque ele simplesmente obedeceu. E ainda, depois de tudo, Deus ainda tratou Jonas. Ele diz, versículo 9: então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta, que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite morreu. Não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Olha como Deus tem compaixão de nós. Olha como Deus tem compaixão dos nossos erros. E o inimigo tentando jogar na sua cabeça: não, você errou, você não vai ter solução para isso. Deus falou: eles não sabem. Mas a decisão de obedecer, ela nos leva a viver aquilo que Deus tem para nós. Mesmo que tenhamos tido decisões erradas, Deus faz que coopere para o nosso bem. E não tem como, quando Deus fala conosco, nós continuarmos os mesmos. Depois disso aqui, eu acredito por isso que Jonas mudou. E Jonas falou: eu vou registrar o amor e a misericórdia de Deus para comigo e para com todos que Ele ama. Deus nos ama. Deus cuida de nós. A gente só precisa escolher receber o cuidado de Deus. Eu imagino que quando Deus falou isso para Jonas: Jonas, como eu não vou ter compaixão deles que não estão sabendo o que fazem? Imagino que Jonas lembrou ali das algas se enrolando no seu rosto, das águas o sufocando, daquele momento em que ele, cheio de justiça própria, estava fugindo da vontade de Deus. E Deus, na sua misericórdia, mandou um peixe e livrou Jonas. Deus ama você. Deus ama aqueles com quem você está se relacionando. Deus quer que todos nós vivamos a boa, perfeita e agradável vontade dEle. E nada pode impedir, nem mesmo nossos sentimentos, nossa imaturidade. A gente só precisa reconhecer a bondade de Deus, a fidelidade de Deus. E Deus não pede isso de graça. É interessante, né? Não é uma confiança cega. Quantas vezes Deus já cuidou de você? Quantas vezes Deus já demonstrou o seu amor por você? Quantas vezes Deus já te mostrou que quando você agiu na sua justiça própria, diferente do que Ele falava, não foi o melhor? Confie. Tem momentos em que nós não entendemos, mas a gente precisa confiar. E eu creio, 2026, nós vamos viver a bondade do Senhor nas nossas vidas. 2025 pode ter sido um ano em que você viveu ali nas ondas do mar ou na barriga do peixe. Mas 2026, a obra de Deus vai se cumprir. Deus está falando segunda vez. Você vai até Nínive, você vai cumprir o propósito de Deus. Deus vai tratar o seu coração, vai nos libertar daquilo que nos angustia tanto interna quanto externamente, e nós vamos viver as promessas dele. Amém? Você pode ficar de pé. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos. Talvez você passou aí algumas tempestades, e o inimigo está falando: isso é para te destruir, isso é porque você não obedeceu. Mas Deus está te falando: não, eu estou te salvando, eu estou te atraindo para mim, eu te chamo segunda vez, e não tem nenhuma causa perdida que eu não possa transformar. Mas até o que está morto, como nós lemos, eu levanto da sepultura. Senhor, nós entregamos a nossa vida a Ti. Nós entregamos nossos sonhos, nossos projetos, nossa família, ó Deus. Pai, nós entregamos o nosso espírito ao Senhor. Pai, que o Senhor nos molde para obedecer. Pai, perdoe tantas vezes, Deus, em que nós
não queremos te obedecer, ó Deus, nós não confiamos, Senhor, mas mesmo que os nossos sentimentos, ó Deus, Pai, ainda não tem a maturidade para ver e entender como o Senhor entende, nós vamos obedecer e nós vamos viver as promessas do Senhor. Nós declaramos em nome de Jesus sobre cada um que está aqui, que haja, ó Deus, a bênção, Pai, que haja a decisão de obedecer e que possa viver infinitamente mais, Senhor, até nas áreas onde parece que está tudo perdido, que está na sepultura, que possa viver a alegria do Senhor, a bênção do Senhor, Pai, que principalmente nós possamos viver próximos do Senhor, te agradando todos os dias da nossa vida, ouvindo a Tua voz, andando na Tua direção e salvando também, Pai, milhares, Deus, que assim como nós também precisam, ó Deus, do Teu amor. Nós declaramos em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe.